Nós vamos receber no Folha News, nesse instante, Gesel Toledo. Ele é responsável pelo Departamento Municipal de Trânsito de Lagoa Vermelha. Seja bem-vindo, Gesel. Obrigado, Marcos, a todos os telespectadores da Folha News e obrigado pela participação aqui, pelo espaço que nos dá neste momento. Ok. Gesel, para nós iniciarmos o nosso bate-papo de hoje, em que pé está a situação, em linhas gerais, obviamente, o trânsito de Lagoa Vermelha? O trânsito de Lagoa Vermelha evoluiu bastante, desde que alguns anos atrás, né, a gente sabia mais ou menos quem convivia no município de Lagoa Vermelha, sabe como era, mais ou menos. Aumentou muito o número de veículos nesses últimos 10 anos para cá, digamos assim. Praticamente dobrou a frota do município, que hoje, com uma população habitacional de 28 mil habitantes, né, segundo o IBGE, nós temos, segundo o Detran, 20 mil, quase 21 mil veículos circulando em nossas vias, emplacados. Talvez circulando seja um pouco menos, né? Mas, enfim, é muito veículo para um espaço, digamos, uma nossa cidade, onde os deslocamentos são curtos e então é muito, muito veículo circulando em nossas vias. E diante disso temos diversas dificuldades para, enfim, enfrentar o que temos que fazer, os desafios que o trânsito nos leva a fazer. Já estamos aí à frente do departamento há quase 8 anos. Já progredimos muito, digamos assim, com o plano de mobilidade urbana que fizemos em 2019. Estamos aí na fase de término, quase de implantação de quase todos os projetos. Alguns não vão ser implantados e outros vão ser reanalisados, ou seja, o trânsito está sempre em constante evolução e nós temos que, a partir disso, estudar sempre o que vai melhorando, o que precisa ser melhorado em nossas vias. Tu citou ali desafios. Quais são os principais que se poderia elencar? Então, nós temos, como o principal desafio ainda é o número de veículos circulando, hoje em dia, são pontos pontuais que eu acho que nós devemos estar sempre atentos, onde ocorre, digamos assim, um maior número de acidentes, ou seja, sinistros de trânsito, que a gente não chama mais de acidentes, porque acidente pode ser acidente não pode ser evitado e o sinistro pode ser evitado. Nós partimos da linha que todos os acidentes ocorrem por um fator, um erro humano, alguma coisa, alguma negligência quanto à questão dos cuidados com o veículo. Enfim, são vários fatores que podem ocorrer os acidentes, mas, enfim, onde existe problemas mais frequentemente, acidentes mais frequentes, nós temos que dar uma atenção nesses pontos, que é colocando uma sinalização, um redutor de velocidade, uma lombada eletrônica, um semáforo ou uma rotatória. Os pontos mais críticos. Hoje, hoje nós temos dois pontos que já estão sendo, digamos assim, analisados para uma possível alteração, que seria a frente do Polivalente, o cruzamento entre a Avenida Circular e a Avenida Benjamin Constant, como também aqui na Avenida Afonso Pena com a Avenida Circular, onde ocorrem o maior número de acidentes frequentes. Seja, claro, por causa depois da pavimentação da Avenida Circular, a Avenida Circular se tornou um eixo norte, digamos assim, do nosso município, uma importante ligação entre bairros, ou, digamos assim, os veículos podem ter uma oportunidade maior de não atravessar o maior fluxo no centro, e então procuram essa rua para se deslocar entre bairros. Avenida Presidente Vargas Gesel. Intenso movimento. Ali não existe problemas? Existem vários problemas, né? Que muitos podem ser resolvidos e outros não, somente com a paciência dos motoristas, que é o principal fator que falta à maioria dos condutores, é paciência. Nossos deslocamentos são curtos, a cidade é, abrange um espaço aí do máximo de 10 quilômetros, né, de extensão, então os deslocamentos são curtos, mas enfim, precisamos de ter paciência, considerando que viver em outra cidade, digamos uma capital ou outra cidade maior, os deslocamentos se tornam em torno de meia hora, 40 minutos muitas vezes para ir para sua casa, e aqui não é mais que 10 minutos praticamente, todos os deslocamentos. Agora é claro que na Avenida Presidente Vargas, nós temos um fluxo, um VDM, que se chama volume médio diário, de aproximadamente 5 mil veículos circulando todos os dias, né? Isso nós temos aí as lombadas eletrônicas, que elas computam isso, também os novos semáforos inteligentes que estão lá.
então eles registram o número e o fluxo de veículos que circulam na Avenida Presidente Vargas. Temos o principal problema da Presidente Vargas é os entroncamentos, né? Quem vai acessar, digamos, no horário de pico, que seja antes das 8 horas, 7, 8 horas, que o pessoal está se deslocando para as empresas, a área industrial principalmente, e também no retorno de 11 horas ao meio-dia, depois da 1 hora até 1h30, também 2 horas o grande fluxo, e depois no retorno também entre 5 e 6 horas, ou seja, 18 horas, né? Aproximadamente 18 horas. Então, os horários de maior fluxo na Avenida Presidente Vargas. Os entrocamentos, os acessos a essa avenida, aonde não tem uma intervenção, como o semáforo ou uma rotatória, se torna um pouco dificultado nessas horas. Ainda sobre a Presidente Vargas, Gesiel, excesso de velocidade e carga pesada não são problemas. São problemas, principalmente, ainda não é um problema, vai se tornar um problema por causa, claro, uma avenida recentemente feita, já temos alguns anos aí, aquela 5 anos, eu acho. 5 anos, foi feito com uma base muito boa, uma base, digamos assim, de mais de quase 1 metro, ou seja, 70, 80 centímetros de base, e claro, foi demorado, foi custoso, quem acompanhou a obra sabe muito bem que foi demorado para fazer a pavimentação trecho por trecho, mas aquilo lá estava solidificando a base para fim de vir a pavimentação e não ceder depois, posteriormente. Então, nós vamos passar, é claro, que dentro de uma legislação e buscar também, junto com a Câmara de Vereadores, o ponto ideal do máximo de volume de carga que pode Não suportar. existe uma regulamentação? Existe, digamos assim, na área central, no bairro central existe uma regulamentação, que seria de 8 toneladas. No bairro central, mas daí não compreende toda a avenida, os acessos precisamente ficam, porque o bairro central ele compreende na Avenida Circular até a Rua Jorge Mugen. Então esse ponto seria de 8 toneladas. É claro que precisamos rever certas situações, porque temos comércios que trabalham com um pouquinho mais de carga, como caminhão de areia, empresas de construção. Então, nós temos que ter um novo entendimento sobre isso, revisar, porque é uma lei antiga também, digamos, era diferente o trânsito na época que foi feita essa lei, e é claro, a evolução é constante, hoje já mudou muito mesmo, aumentou, dobrou o número de veículos circulando em toda a área central, então nós precisamos rever, e também, é claro, não trazendo dificuldades ou então transtorno também, para que a carga que seja a carga pesada, tipo areia, brita, possa ser também passada por esses locais, possa chegar até os seus destinos. Então, nós precisamos pensar com muito carinho, entendimento com a Câmara de Vereadores, com a população, com o comércio em geral, a fim de não trazer transtornos a essas cargas que são transportadas. É claro que temos também bitrem. Bitrem provavelmente vai ser totalmente não permitido nessa avenida. Então, a gente está estudando se vamos já colocar proibido o bitrem ou então uma carga específica. É claro que aí vem outras dificuldades que temos também, como é o controle, a pesagem dessas cargas, e também por conta da fiscalização, temos que ter também um ponto, uma balança à disposição para que seja, enfim, fiscalizado de forma de fato. Eu ia ter te perguntar essa questão dos meios de fiscalização, é algo que também tem que ser implantado e, por enquanto, não existe. E existe vários, mas ainda não o suficiente. Mas digamos, o que que nós temos hoje? Nós temos a Brigada Militar, que atua também no trânsito, nós temos o convênio com a Brigada Militar. O Departamento de Trânsito é um órgão que é filiado à Senatran, que é um órgão nacional de trânsito, que nós temos que seguir toda a regulamentação ditada pelo CONTRAN, enfim, que é feito junto com o Senatran, a fim de que seja em todo o Brasil a mesma regulamentação. Não podemos fazer nada que seja diferente ou inventar uma sinalização além Claro. do que já tem. Então, para isso, nós precisamos, é claro, de fiscalização, porque isso se torna efetivo uma regulamentação se tiver uma fiscalização eficaz. Nós estamos melhorando junto com o Departamento de Trânsito e pensando já agora com a nova gestão do prefeito Morona,
a criação de agentes de trânsito para atuar mais, digamos, eficazmente na área central, principalmente na área central, que onde compreende o maior número de veículos também, na frente das escolas e também aqui na Avenida Afonso Pena, onde temos aí praticamente todos os dias lotado de veículos, é difícil encontrar alguma vaga. Com certeza vamos construir junto com a Câmara de Vereadores, nosso prefeito, nossa gestão, a fim de trazer as soluções necessárias quando chegar o momento certo. É claro que também ouvindo a comunidade, tudo que nós fazemos, temos que ter essa parceria da comunidade, a fins de fazer tudo de uma forma certa. Mas hoje, além voltando ao assunto das fiscalizações que nós temos da Brigada Militar, que, claro, a prioridade deles é a segurança pública e a Falta atenção efetivo, né? ao trânsito é dispensado conforme a necessidade é feito. Mas nós temos também os agentes eletrônicos, que é as lombadas eletrônicas e os semáforos inteligentes que estão começando a atuar agora, vão começar a atuar, digamos, de um novo sistema. Era para ser através do vídeo monitoramento, mas vai ser um sistema mais eficaz, onde não precisa ficar fiscalizando os vídeos para ser atuado, e sim vai ser através do sistema automático não metrológico. A diferença do não metrológico ou metrológico é que as lombadas eletrônicas é metrológico e os semáforos inteligentes serão não metrológicos, que vai ser através das câmeras, que são câmeras específicas que fiscalizam as infrações. E de acordo com já se programando para novos elementos de segurança e de fiscalização, nós estamos lançando já com a empresa Infortronic, que é a empresa que é encarregada dos semáforos, que ganhou a licitação, enfim, eles são elementos deles, na verdade, todos esses equipamentos são locados, eles têm que dar manutenção, têm que estar sempre regulando e vendo a melhor forma. Numa contrapartida, para a continuação desse contrato, nós conseguimos também a ampliação da segurança nas vagas das farmácias e também de algumas escolas. Ainda está sendo implantada, eles já implantaram a primeira etapa, que seria a fiscalização das vagas do transporte coletivo na frente da Escola Duque de Caxias, onde tínhamos problemas, dificuldades e ainda temos, mas assim, para fiscalizar as vagas do transporte escolar e também na escola polivalente, onde temos câmera também direcionada para aquele local, controlando as vagas, elas têm a marcação de ocupação e o tempo também de ocupação nessas vagas. E em todas as farmácias também da Avenida Afonso Pena, nós já temos a fiscalização das vagas de 15 minutos. Por enquanto é por monitoramento apenas, né? E também advertência, mas mais tarde poderá ser também fiscalizado através de multas essas vagas, porque é uma regulamentação, estão sujeitos a o tempo sendo extrapolado, a sujeito a uma infração de trânsito também. Hoje, 28 de abril de 2025, os semáforos estão aplicando multa? Não, não estão aplicando multa, mas a ideia é que, assim que regulamentado essa situação da empresa e das câmeras que eles têm que regulamentar com o Inmetro, a partir do mês que vem, provavelmente já estejam autuando infrações como o avanço do sinal e também a parada sobre a faixa de pedestre. Certo. Baseado nas lombadas eletrônicas, então, principalmente, houve um crescimento de multas? Eu acredito que não. Eu acredito Pela tua que experiência, que tu já faz duas gestões que está no departamento? sim, sim, log foi lançado. É claro que a comunidade acaba se educando, e essa é a intenção dessas lombadas. Não é arrecadatório de forma nenhuma, é sim, não como era antigamente, foi feita outra forma de licitação. Então, hoje, o município ainda custeia a parte além do recurso das infrações para manter isso funcionando. Diminuiu as multas. Acredito que a população está se educando e procura se reeducar. Às vezes, no momento de extração, algum acaba, ah, ah, digamos, extrapolando a velocidade permitida, que é de 40 por hora, mas geralmente baixou um pouco. Se mantém uma média, mas, digamos, do começo da implantação, dos primeiros 3, 4 meses, 6 meses, já baixou e mantém uma constância.
Tem um dado, vamos dizer assim, extraoficial de uma velocidade que extrapolou o limite dos limites dos limites ou é normal? Tem infrações, assim, o que que a regulamentação de trânsito traz? Digamos, 20% acima da velocidade permitida, tem uma infração média. E 50% acima da velocidade permitida é uma infração grave, gravíssima, então que compreende e pode chegar até a R$ 800 uma multa nesse sentido, extrapolando a velocidade. E muitas vezes pode até os pontos da carteira, e tem outras sanções também. Muitos motoristas podem até perder a carteira diante da velocidade em excesso, demasiado. Sim. Além das lombadas, semáforo eletrônico, como é que está a sinalização no município? Olha, nós procuramos, de acordo com o possível, manter sempre em dia a, somente as pinturas da sinalização viária, a sinalização horizontal. Temos a sinalização vertical, que é as placas também. De acordo com o plano de mobilidade, nós tentamos implantar todos o que a gente poderia. Claro que falta ainda alguma coisa. E também ainda falta, temos também outros problemas, que é o desgaste. A sinalização viária, ela desgasta em torno de 1 ano. Estamos procurando aí, talvez, implantar um novo sistema de material para ser aplicado, principalmente nas faixas de pedestre, onde existe maior circulação, para evitar o desgaste, ou seja, o material ele é bem mais caro, e não podemos aplicar em todo o município, temos que começar, digamos assim, devagar, em alguns cruzamentos, e com o passar dos anos, mas é um material que ela é um bicomponente, então ela tem uma durabilidade de cerca de 5, 6 vezes maior do que essa tinta, que é uma tinta também especial para sinalização viária, uma tinta à base de metilmetacrilato, mas a durabilidade em alguns pontos onde passa 2, 13 mil carros por dia, borracha de pneu, 2 mil, 13 mil carros por dia, O próprio acaba, tempo. acaba desgastando, sem contar as intempéries do tempo, né? Chuva, enfim. Mas, assim, enfim, nós tentamos manter atualizado e estamos aí. A ideia do prefeito Murona também, ele está sempre em dia com a sinalização e estamos aí aplicando nesse momento, inclusive nessa semana, e vamos dar continuidade na sinalização das principais vias. Como é feito agora o novo pavimento ali da Avenida Benjamin Constant, onde foi totalmente mais de 1 quilômetro ali pavimentado, e também algumas vias transversais ali que na gestão do Gustavo Bonotto foi feita agora no último momento da gestão do Gustavo Bonotto, e não tivemos a oportunidade de fazer a sinalização nessas vias, como que é em frente à Praça Frei Mateus, é, a 14 de julho, 7 de setembro, em algum ponto, a rua Atílio Bonotto, já está feita a sinalização ali onde que foi pavimentado no postão, e também o bairro Rodrigues, rua Alfredo Mugin, se não me engano, vai ser feito hoje a sinalização, alguns pontos dos bairros também, não somente o centro, mas enfim, nós temos que dar atenção onde existe a necessidade de implantação, e sabemos que é praticamente toda a cidade. Eu acredito que nos últimos anos tem melhorado muito a qualidade de pavimentação, com novas avenidas, a Presidente Vargas, a Avenida Circular, outras avenidas que vão ser feitas ainda, tudo com asfalto quente que tem uma durabilidade maior de 20 anos. É claro que vai precisar de uma manutenção com o tempo, Mas ma- melhorou muito. mas o asfalto quente é aquela que tem a durabilidade bem maior e não abre buraco assim de uma hora para outra. E as outras, o asfalto frio é empregado mais nos bairros e de acordo com a necessidade. É claro que o prefeito Gustavo Bonotto, ele priorizou as ruas que não havia calçamento, onde existia, o pessoal pisava no barro, né? E então agora já está praticamente sendo eliminado quase todas as ruas sem pavimento do nosso município. O secretário Admilson agora trabalhando na pavimentação de todas as ruas que não tinham pavimentação do bairro Boa Vista, assim como foi feito no bairro São José, melhorou a qualidade de vida até de todos os moradores que moram nesses bairros, assim vai ser também no bairro Boa Vista, e mais algumas outras ruas, algum outro beco aí que ainda falta, vai ser pavimentado, e depois disso é trabalhar em cima da repavimentação dos locais que tem um desgaste maior, tem mais buraco, enfim.
Conselho Municipal de Trânsito existe em Lagoa Vermelha. De que forma ele tem contribuído com o teu departamento? Conselho Municipal de Trânsito, mandando um abraço a todos os componentes, todos o pessoal que participa. Com certeza eles nos ajudam muito, porque é onde a gente tira de fato, ou se precisa aplicar de fato. É claro que primeiro a gente consulta a comunidade, foi feito o plano de mobilidade, mas para aprovação de qualquer implantação, a gente sempre consulta o Conselho Municipal de Trânsito, principalmente se é alguma coisa que vai criar alguma intervenção, digamos assim, que de fato precisa ser modificado ou uma constância relevante, né? Alguma modificação relevante. As pequenas coisas a gente não participa muito com eles, né? Que precisa trocar uma placa, alguma coisinha assim, a gente já faz, de acordo com o nosso trabalho ou com os pedidos que chegam. Mas, enfim, quando existe alguma intervenção, digamos, de grande importância, como é o caso de uma rotatória, uma mudança de sentido de via, a aplicação de um semáforo, enfim. E também a gente colhe as informações que chegam também através deles, porque eles fazem parte, digamos assim, de, representam motoristas, A geralmente comunidade, né? é a comunidade de fato mais ligada ao automobilismo, ou seja, a circulação de veículos, seja através da Associação dos Caminhoneiros, dos taxistas, também a Brigada Militar, que acompanha toda a circulação das nossas vias, os bombeiros, que fazem também o socorro através do SAMU. Então, elas têm essa representação diante do Conselho Municipal de Trânsito e nós, é claro que a autoridade maior é sempre o nosso prefeito municipal. Digamos, ele tem a prioridade, ou seja, só sai mesmo depois que ele aprovar essa alteração. Muitos pedidos de quebra-molas. Digamos assim, é uma cultura, digamos, pedir quebra-molas, redutores de velocidade. É claro que quebra-molas, redutores de velocidade é proibido pelo CONTRAN. Foi proibido e vários anos ficou totalmente proibido. Ficou as quentinhas, mas depois Mas continua sendo utilizado. sendo utilizada e através da Resolução 600, que foi em 2016, é, praticamente quando assumimos, né, um pouquinho antes, foi 2015, eu acho que foi a Resolução 600, então trouxe alguns critérios para a implantação, que não é à vontade, ou seja, um carro passa meio corrido na frente da minha rua, acho que precisa de um quebra-mola aqui. Na verdade, os carros, eles andam, digamos, acelerados, mas nem todos os locais realmente precisa de fato um redutor de velocidade. Porque são ruas, digamos assim, que até nem tem como circular mais que a 40 quilômetros por hora, que é a velocidade máxima. Mas, diante da insegurança da comunidade, nos locais, digamos, de grande acúmulo de pessoas ou acesso de pessoas, como escolas, igrejas, onde existe maior circulação de pessoas, de pedestres, principalmente, e alguns pontos onde compreende os critérios da Resolução 600. E um dos critérios, só para lembrar, o número de acidentes ocorrido anterior a 12 meses. Ou seja, se aconteceu o acidente há 13 meses, já não pode constar nesse estudo técnico. Ou seja, a maioria dos locais não ocorrem acidentes, a não ser talvez, digamos assim, um animal, um gato, muitas vezes que andam descuidado pelas ruas e acabam acontecendo, são fatalidades que ocorrem. Mas, por exemplo, atropelamento de pessoas é incomum, acontece um que outro e não é nas ruas, digamos assim, onde tem esses quebra-molas. São em ruas aqui, principalmente aqui na Avenida Afonso Pena, já aconteceu alguns acidentes de atropelamento. E agora, nos bairros, fora da área central, é muito difícil acontecer e não temos, digamos assim, um registro nos últimos anos desses acontecimentos. Outra pergunta, Gesiel. Na tua opinião, estamos caminhando para o estacionamento pago, principalmente na área central da cidade, pelo teu conhecimento? Olha, talvez chegue o dia que vai ocorrer essa evolução, né? Acredito que já temos e trabalhamos na gestão passada, tivemos audiência pública, a audiência pública que o município fez,
a maioria das representações da comunidade já acataram por ter esse estacionamento pago. E o que falta, então? For para a Câmara de Vereadores fez uma outra audiência. Eu acredito que a participação não foi, assim, digamos, das forças vivas da comunidade, não representou realmente também, digamos, o interesse dos vereadores da antiga gestão de se fazer, porque toda intervenção ela causa um transtorno, né? Toda essa intervenção, como o estacionamento pago, existe em várias cidades pequenas, como grandes, enfim, não é o tamanho, o número de habitantes da cidade que vai definir isso, mas sim a grande concentração de veículos em um determinado local. E hoje nós temos, sim, na Avenida Afonso Pena, e a maior reclamação que temos de todos os condutores é: não existe lugar para estacionar. Às vezes, até brigas já aconteceram, gravadas, filmadas, por causa de uma vaga de estacionamento pode ocorrer. Então, eu acredito que nós vamos ter que partir, claro, de uma intervenção. Talvez não seja o pago, talvez seja um estacionamento gratuito. Só que o estacionamento gratuito também pode ocorrer outros, pode dar certo e pode não dar também. E daí, mas talvez para iniciarmos, talvez seja um estacionamento gratuito. Qual é a ideia do estacionamento gratuito? É que seja do lado do comércio da Avenida Afonso Pena, seja estipulado um tempo máximo de permanência, que seria talvez 1 hora, 60 minutos, mais ou menos. É claro que a gente vai construir isso em comum com a comunidade, ou seja, vai ouvir a comunidade, vai fazer pesquisas, vamos fazer estudos que vão definir isso. Mas, como não vai ser pago, vai existir uma sanção após esse horário, que seria uma infração de trânsito ou uma multa de em torno de aí talvez 130 a 190 reais, digamos, se a pessoa extrapolar este tempo. Como fiscalizar? Existe os mecanismos e, é claro, vamos também ter, antes disso, a criação dos agentes de trânsito, que é o que podem fazer esse tipo de fiscalização, né, neste momento. Digamos, a Brigada Militar pode também, mas não vai ser, digamos assim, do trabalho deles, da função deles, o controle do estacionamento é, pago ou gratuito, que seja. Um outro problema, não sei se tu concorda comigo, que se nota principalmente nas principais avenidas da cidade, é a questão das cargas que chegam para o comércio, enfim, prestadores de serviços, e muitas vezes os caminhões, enfim, os veículos que transportam essas cargas não encontram espaços para estacionar, vamos dizer assim, e descarregar esses produtos. Para ti, é um problema existente ou é pontual? É uma infração de trânsito também, né? Fila dupla. Inclusive, existe o vídeo de monitoramento do município que fiscalizou e fiscaliza de vez em quando estacionamento de pessoas que param em fila dupla. É comum isso na Avenida Afonso Pena, principalmente, e na Benjamin. Digamos, pela falta de fiscalização, se tornou comum, né? A partir do momento que existe uma fiscalização mais eficaz, e como foi feito através do vídeo de monitoramento público, a brigada acabou atuando certos condutores, muitos condutores que estavam, né, digamos, desavisados ou achando que não, só 5 minutos, muitas pessoas deixando o carro em fila dupla nas avenidas que são largas, são avenidas boas. O nosso município tem aí as melhores avenidas da região, digamos assim. É difícil a cidade que tem avenidas, digamos, com 2 sentidos e com 2 canais de circulação, 2 faixas de circulação em cada sentido, como é a Avenida Afonso Pena e a Avenida Benjamin Constant. Isso acaba deixando as pessoas, como tem uma outra faixa, as pessoas acabam, não vai dar nada, deixar o carro estacionado ali e pegar uma compra rápida no comércio, enfim. Então é isso que acabou ocorrendo e que muitas pessoas foram autuadas por conta de deixarem fila dupla. E é claro que acaba causando um transtorno às pessoas que estão circulando atrás, tem que parar, tem que desviar, enfim, conforme determinado horário, até é mais dificultoso ainda. O estacionamento oblíquo não resolveria o problema, principalmente na Avenida Afonso Pena, Benjamin Constant? Não resolveria, segundo os estudos que tivemos do plano de mobilidade, enfim, digamos, voltar ao passado. Já era uma Isso já vez, uma né? vez era. Já era uma vez, e tinha o quê? Tínhamos estacionamento oblíquo e apenas uma faixa.
Então, para nós fazer um estacionamento oblíquo hoje na Avenida Afonso Pena, ou nós teríamos que desmanchar os canteiros centrais, que é um patrimônio público e que também não é permitido pela lei vigentes, ou seja, são um patrimônio público, as praças do nosso município, ou então privar uma das vias, ou seja, vai ficar apenas com uma via de circulação, uma faixa de circulação em cada lado. Ou seja, isso também é um transtorno, porque hoje, para as pessoas estacionarem, muitas vezes tem que parar o carro por um breve período, que não é uma infração, por um breve período, para fazer o ré e estacionar. Já no estacionamento oblíquo, para estacionar é coisa mais fácil. Agora, para sair desse estacionamento, ainda mais se não tiver uma faixa dupla, aí vai causar um transtorno que vai parar todo o trânsito, né? Tem podendo que causar mais acidentes, né? mais acidentes para poder esse veículo ser retirado e pegar a direção para sair na rua, né? Certo. Questão das campanhas educativas. Como está Isso. o departamento? Estamos trabalhando, digamos assim, nós mantemos sempre operante as campanhas, principalmente no Maio Amarelo e também no mês de novembro, que nós temos a Semana do Trânsito. É, é claro que precisamos trabalhar todo ano, né? Porque acho que a educação é muito melhor do que a inflação. Se a pessoa não se educa de uma forma, vai se educar de outra forma, que talvez seja ardendo no bolso, que também é muito eficaz essa educação, Sim, que a pessoa acaba levando uma multa e acaba depois se cuidando muito mais nessas locais. Mas enfim, nós estamos trabalhando já no Maio Amarelo, estamos aí já iniciando na próxima semana alguns movimentos buscando a parceria da comunidade, principalmente dos comércios voltados à área automobilística, ou seja, empresas de seguros, empresas de revendas, para que sejam nossas parceiras em uma constante educação ao trânsito. É claro que vamos tentar pelo Maio Amarelo, mas vamos dar continuidade em todo o ano. Enfim, temos um grupo também de teatro que, embora esteja um pouquinho desativado nesse momento, mas nós vamos buscar com eles. Temos os mascotes do trânsito que vamos apresentar ainda à comunidade, que é um casal, né, que vai nos auxiliar tanto no trabalho da educação das crianças, como também dos adultos nas vias, nos semáforos, nas faixas de pedestres. E também temos a escolinha do trânsito, e já estamos aí já há 4 anos praticamente aí trabalhando com essa escolinha de trânsito nas escolas e também nos eventos do município, que compreende um circuito onde as crianças podem andar com os quadriciclos a pedal, num circuito onde tem lombada, onde tem semáforo, claro, são mínimos, mas funciona de uma forma, da mesma forma que funciona um semáforo instalado nas vias. Temos as placas, diversas placas de trânsito, e as crianças acabam, então, buscando se orientar ou se educar a funcionalidade de cada placa, para que serve cada placa. Já circulamos quase todas as escolas do município, ainda falta alguma ou outra, e vamos procurar este ano também, e até no interior também, né? Porque as crianças do interior também vão vir para a cidade, e embora lá não esteja um trânsito muito fluente, ou seja, a sinalização também não existe muito, mas enfim, as crianças têm que aprender, porque elas vão se deslocar para a cidade. E eu acredito que a melhor forma da educação também é com as crianças, porque as crianças acabam cobrando dos pais quando estão em momentos, né, de carona, estão circulando, muitas vezes acaba chamando a atenção dos pais como condutores, porque muitas vezes a pessoa, os adultos, nós adultos e muitos motoristas, condutores, enfim, acaba fazendo o CFC e com o passar dos anos acaba esquecendo até para que serve as placas ou muitas vezes sim. nem olha diante da locomoção no nossa cidade, porque o deslocamento é do dia. A pessoa, eu vou com os olhos fechados do deslocamento, mas não é bem assim. É constante. Claro, quando vai para fora, mas lá funciona direitinho. Porque lá em outra cidade a pessoa, o condutor, acaba se cuidando muito mais do que na própria cidade, que é praticamente um deslocamento diário, né? Então, as pessoas têm que se atentar que, por mais que seja, circula 3, 4 vezes por dia na mesma avenida, na mesma rua, na mesma direção, o trânsito está sempre em constante evolução e depende um dos outros.
né? Dependemos dos outros motoristas, nunca sabemos qual é o motorista que vem da direção contrária ou o motorista que vem na rua adjacente, vai saber a situação dele se ele está totalmente atento ao trânsito. Então, o cuidado é importante a todo segundo que estiver diante de situação de trânsito. E uma das causas de maiores acidentes que ocorrem em nosso município, e ocorrem vários acidentes, falamos aqui dos acidentes pontuais, em alguns pontos, mas eles ocorrem nos bairros e ocorrem muitas vezes, como esse aconteceu no semáforo ali, que acabou batendo em um grupo focal, um veículo, foi às 5 horas da manhã, e no momento que não existia nenhum veículo, sendo que naquela via passa 5.000 veículos por dia e ninguém bateu. E nesse momento que não tinha nenhum veículo, acaba acontecendo. E esses são os acidentes que ocorrem no fim de semana. Geralmente, não é somente ali, mas Certo. seguidamente nós estamos aí trazendo a manutenção de placas ou recolhendo as placas que foram batidas, e para ser batida a placa precisa avançar a calçada. Certo. Então, são motoristas, digamos assim, ou desatentos demais, ou estão sob algum efeito, digamos assim, que não poderia estar sendo dirigindo nessa situação. Questão do interior, atuação do Departamento de Trânsito compete a vocês também? Depende da situação. Sinalização, Nós, identificação de localidades. assim, o Departamento de Trânsito é um órgão restrito à área urbana do município. A área de circunscrição é somente na área urbana, ainda tirando a parte da BR, que é para o DENIT, a fiscalização pela Polícia Rodoviária Federal. Também não temos, digamos assim, atuação nas BRs. Mas a parte da área urbana, é claro que existem algumas localidades, segundo a lei, que, se não me engano, elas têm área urbana da localidade. É uma ou duas, se não me engano, no nosso município que tem. E é claro que nós tivemos um projeto que fizemos com o prefeito Gustavo, que foi a implantação de diversas placas de localidades, né? Digamos assim, não seria para o trânsito, mas apenas para indicação de localidades. Foram mais de 60 placas que nós instalamos em diversos cruzamentos. Embora não compreendesse a nosso órgão de trânsito, nós tivemos essa iniciativa de implantar também e fazer esse projeto que estava, digamos, numa gaveta. Certo. Outra pergunta antes de nós encerrarmos, que já estamos passando do tempo, a questão da acessibilidade no trânsito em Lagoa Vermelha. De que forma tu analisa? Está contente? Acho que sempre tudo precisa ser melhorado, né? Nada estará Sim, contente. Toda sinalização, é claro que tudo depende de investimentos, precisamos de recursos, e os nossos recursos muitas vezes são limitados à manutenção da sinalização, e, digamos, alguma intervenção a mais, alguma aplicação a mais, nós temos que buscar, junto à administração, recursos para que seja implantado. Mas a acessibilidade é parte de vários fatores, digamos assim. As calçadas, temos a Avenida Presidente Vargas, que ela totalmente tem acessibilidade para cegos, né, com o piso tátil, sendo que nós temos, digamos, é muito difícil se ver hoje no nosso município, um município pequeno, um cego caminhando na rua, né, mas já existe. Agora, tem também a questão do acesso aos comércios, e também vagas de PCD, que temos distribuído várias vagas de PCD, que aumentamos também, eh, era somente para pessoas que tinham algum problemas de locomoção, ou seja, pessoas que tinham deficiência, mas também agora foi ampliado a vaga PCD para mulheres grávidas, ela tem essa limitação, gestantes até 6 meses, também pessoas que conduzem autistas, né, os familiares que conduzem os autistas também têm essa prioridade de estacionar nas vagas de PCD. Temos as vagas de idosos, que estão distribuídas em vários locais, talvez parte também de uma fiscalização mais efetiva através dos agentes de trânsito ou através de mecanismos como câmaras de vídeo monitoramento, para que seja fiscalizado de uma forma mais efetiva. Mas, digamos assim, temos um feedback que tem melhorado e temos sido umas cidades pioneiras também, cidades pequenas, na implantação de vagas de idosos, e que muitas cidades vêm copiar nossa ou buscar informações.
de como funciona, como que é, que tem que ser a credencial. Tem diversas cidades aqui mais pequenas que eles não emitem a credencial de idoso nem para PCD. E sendo que isso vale para todo o território nacional também. A pessoa pode ter uma credencial aqui, é, credenciada pelo nosso órgão de trânsito e vale em Passo Fundo, em qualquer cidade do Brasil. Inclusive, Passo Fundo, conforme a lei, também não paga o estacionamento rotativo naquele local. Última pergunta para ti. Gisel, a questão do transporte coletivo regular é inviável em Lagoa Vermelha ainda? Olha, é um desafio, é mais um Porque dos, poderia contribuir para a diminuição do trânsito. é um dos desafios que nós temos e na experiência que nós temos é, é um, é um tanto complicado, porque parte de uma mudança de cultura do nosso povo, né? De como se deslocar. Então, o que ocorre? Hoje em dia, como eu te falei antes, a nossa cidade são deslocamentos curtos e muitas vezes se torna inviável para quem mora mais perto do centro fazer um transporte é, através de um transporte público, que a pessoa precisa encontrar uma parada, ficar esperando o ônibus e depois fazer um trajeto que muitas vezes não é direto, ela tem que passar por outros bairros, não podemos aí ter um ônibus para cada bairro. O nosso estudo ele compreende quatro, quatro veículos, isso, quatro transportes de ônibus ou micro-ônibus ou van, de quatro oriundos de nossa, quatro cantos da nossa cidade. Partem de quatro cantos, passam pelos bairros da direção e depois se deslocando para o centro. A experiência que nós temos através da empresa que presta um trabalho aí há vários anos, que é o transporte da La Libra, né, que faz o fretamento para a área industrial, é que cada vez tem diminuído mais. Ou seja, eles tinham 13 ônibus funcionando. Chegou a 13, 14 ônibus funcionando no deslocamento para as áreas industrial. Hoje eles estão com 4 ou 5 ônibus funcionando. Diminuiu mais que 50%, ou seja, 60, 70%. E você vê veículos estacionados na frente de todas as empresas lá. Está cheio de veículos, a mesma coisa que tem aqui no centro. Então, as pessoas, por ser deslocamento curto, entendem que vale mais a pena se deslocar com o seu veículo próprio e muitas vezes até passando a passagem, vendendo a passagem que eles ganham lá para outros. Enfim, mas é claro que nós temos que buscar algumas alternativas. Talvez seja através do táxi lotação, já temos uma lei que permite isso, mas também é quase como um transporte público, mas ela seria uma van que compreende aí um número de passageiros, 15, 20 passageiros, e é claro que precisa também ter, digamos assim, passageiros que sejam de todo dia, né? Não pode esporádicos assim, talvez não funcione direito. Mas enfim, nós vamos trabalhar no segundo semestre em diante. Temos umas prioridades nesse começo de mandato aí, mas posteriormente vamos também, antes talvez até da aplicação de alguma nova intervenção na área central, através do estacionamento pago ou gratuito, talvez seja de nós colocar à disposição e, pelo menos, para ver se existe digamos assim, como funcionar de fato, tornando eficaz ou diminuindo o número de veículos, principalmente das pessoas que trabalham no comércio, né? Que o principal problema é das pessoas que trabalham e deixam, não, talvez não deixem na frente do comércio onde trabalham, mas deixam do comércio vizinho E e vice-versa. é por aí. Ok, muito obrigado, Gesiel Toledo, pela sua participação no Folha News. É um assunto interessante, o trânsito, porque é o cotidiano, é o dia a dia de todos nós lagoenses. Te agradeço a tua presença. Obrigado pela oportunidade, Marcos, a Folha News, parabéns pela essa importante mais um meio de comunicação que temos aí e estamos sempre à disposição do jornal, do Folha, enfim, a qualquer esclarecimento e também buscando também, sabemos que é um meio de comunicação que também traz algumas melhorias para nós, ou seja, colaboração para que nós possamos implantar em nosso município. Ok. Esse foi Gesiel Toledo, responsável pelo Departamento Municipal de Trânsito de Lagoa Vermelha.